Agora pode começar, então foi mal Boa te interromper. tarde, todas e todos. Vocês são muito bem-vindas e bem-vindos, vocês já sabem disso. Meu nome é Márcia, eu vou começar a condução do nosso encontro de hoje. Os textos que a gente havia indicado, né? É o capítulo 5 desse livro da Lilia Schwartz, tem ele no Drive, então vocês puderam ter acesso ao texto também lá pelo Drive, e também um texto que a gente indicou da Lucilene Reginaldo, chamado Racismo e Naturalização das Desigualdades. Vocês podem ter espaço de fala e quem quiser dar alguma opinião a respeito do texto. E antes de abrir a palavra para vocês falarem suas primeiras impressões, eu queria só passar um recadinho aqui e vou reforçar depois no final também, a respeito da organização das relatorias dos nossos encontros. No último encontro, a gente encerrou o encontro sem deixar muito bem especificado como que funcionaria essa questão das relatorias. Então, como já foi explicado, a gente dividiu o trabalho, né, do grupo nesse semestre em ciclos. E aí, vocês vão se inscreveram para participar de 1, 2 ou dos 3 ciclos, né, conforme vocês acharam melhor, mas a gente precisa organizar como que a gente vai fazer a condução dos trabalhos aqui e a relatoria dos textos. Então, durante o encontro, a hora que eu tiver um tempinho aqui, eu vou, ou depois no grupo também, eu vou disponibilizar um link com uma planilhazinha para a gente se organizar. Então, por exemplo, a gente fixa uma data de, tipo assim, até na quarta-feira, a pessoa lê o texto, gostou, tem interesse de fazer relatoria, ela coloca o nome dela lá, porque assim, a mediadora do trabalho, no caso desse ciclo é a Zilda, ela pode ter também um controle de quem vai fazer a relatoria do texto naquele dia e assim já organizar melhor a condução dos trabalhos. O que vocês acham disso? Alguém tem uma opinião ou um jeito melhor de organizar que queira sugerir? Não? Tá tudo certo? Então, beleza. Eu vou fazer isso assim que der, eu disponibilizo esse link durante o encontro mesmo ou depois lá no grupo. E aí, eu vou começar... Marcinha, desculpa te interromper. Só falar que a gente pode deixar já a planilha com as datas e quem já souber, porque vocês já têm o cronograma, que se interessa por um texto, já deixa adiantado uma reunião que você sabe que você vai poder participar, naquele esquema mesmo de disciplina, de apresentação. Quem tiver já interesse, já faz para a gente poder adiantar, se puder. Ótimo. Valeu, gente. Excelente, gostei. Acho que é melhor assim mesmo. Tem alguns textos que talvez alguém tenha interesse ou já vem desenvolvendo alguma pesquisa ou conversa a respeito do assunto e, de fato, já queira selecionar esse texto com alguma antecedência. Então, a gente faz assim, a gente vai disponibilizar isso aí em alguma hora do encontro ou depois lá no grupo. Ou por e-mail também. Se tem alguém que não está no grupo, odeia o grupo de WhatsApp, mas está ouvindo aqui e não receber esse link em algum momento, manda um e-mail lá que a gente compartilha o link da planilha, tá? Vou começar aqui, então, conversando com vocês a respeito desse capítulo 5 do livro da Lília, que é um capítulo que eu achei sensacional, inclusive para um outro grupo de estudos, onde a gente está conversando sobre feminismos negros. Durante o estudo, eu falei, não, eu preciso compartilhar essa leitura para fazer uma leitura complementar a respeito de uma fala que Lélia Gonzalez também estava tendo a respeito da construção da sociedade ali, e o reflexo daquilo naquela década de 80, e aí ela faz algumas leituras que eu achei que o que Lília traz aqui nesse capítulo 5 é, assim, fundamental. Mas, obviamente, nós não estamos aqui para falar sobre o que Lélia falou, mas sobre o que Lília falou, então vamos focar no que ela construiu aqui. Eu achei sensacional, já quando no começo do capítulo, no segundo parágrafo, ela coloca as formas de desigualdade que ela encontra localizada na nossa sociedade. Então, o que eu estou falando aqui agora está na página 126, no segundo parágrafo. Eu vou ler esse trechinho. Ela fala assim: o fenômeno da desigualdade é tão enraizado entre nós que se apresenta a partir de várias faces. Desigualdade econômica e de renda, desigualdade de oportunidades, a desigualdade racial, a desigualdade regional, a desigualdade de gênero, a desigualdade de geração e a desigualdade social, presente nos diferentes acessos à saúde, à educação, à moradia, ao transporte e ao lazer. E achei importante ela trazer esses recortes aqui,
porque a gente sabe que a forma como a nossa sociedade foi construída, existe um estigma de que desigualdade talvez encontrasse só ali dentro do pobre e do preto. Então, necessariamente, se você é pobre, se você é preto, você vai sofrer uma desigualdade. E que, em regra, quando se fala isso, está se falando ali, muito provavelmente, sobre desigualdade econômica e desigualdade racial. E aí, em regra, a conversa sobre desigualdade para nesses dois aspectos, fazendo até, inclusive, com que a gente deixe de perceber como várias outras formas de existência, né, de vida na nossa sociedade são afetadas por outras desigualdades, além da econômica e além da racial. Então, eu acho que a forma como ela traz isso aqui é muito importante. E aí vem também dialogar com aquilo que a Zilda, eu estou fazendo às vezes de Zilda aqui na condução, vou tentar fazer da melhor forma possível, clara, pode ser que ela chegue a qualquer momento, então vou tentar traçar um limiar da forma como eu imagino que ela estaria fazendo. Ela compartilhou lá no grupo um link de um podcast, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, era de uma arquiteta falando a respeito da construção das cidades e de como as regiões são localizadas e como que o racismo incide nessa localização de pessoas na cidade. Aí ela está falando mais propriamente da cidade do Rio de Janeiro, mas que nos leva a refletir também sobre isso que ela chama aqui de desigualdade regional, que não se dá necessariamente só dessa forma como a gente vê no Brasil, né? Claro, tem uma latência no contexto norte, nordeste e sul e sudeste, pela própria construção econômica do país, a gente sabe como isso se deu, né? E naqueles momentos lá de café com leite e tudo mais, café com leite, os nomes da história, né? Que se chamava aqueles núcleos, mas a gente percebe também essa desigualdade regional em estrutura menores, como é, por exemplo, o contexto das cidades. A gente tende, eu vejo assim, e estou fazendo uma reflexão assim muito longa a respeito desse parágrafo que eu li, porque eu acho que ele traz muitas informações. E eu vejo que a gente, no Brasil principalmente, a gente está falando desse contexto, a gente tende a maximizar muitos problemas, o que faz com que a gente não consiga alcançar soluções tangíveis, porque a gente coloca tudo numa esfera muito grande. Então, a desigualdade é para preto e pobre, e aí a desigualdade regional é norte e nordeste, é só... Ou então, em Minas Gerais, lá no Vale do Jequitinhonha, quando, na verdade, a gente percebe que dentro das nossas cidades, por mais urbanizadas que sejam, e assim, a gente, né, conforme o desenvolvimento mesmo arquitetônico e de saneamento dentro das cidades, a gente verifica desigualdades regionais. Isso se torna muito latente, lógico, dentro de um contexto de morros e favelas, mas também em outras vias, como, por exemplo, ela coloca aí, acesso ao transporte. Existem muitas cidades que existem essa dificuldade de acesso ao transporte. Eu estava conversando com uma amiga que está estudando nos Estados Unidos, e aí ela estava falando, assim, em Los Angeles, e ela estava falando a dificuldade que ela tem, porque se ela for morar bem, ela não tem acesso ao transporte, porque o transporte público só funciona em determinadas regiões. E aí, aqui no Brasil, a gente tem isso também. O transporte público, às vezes, funciona bem em algumas regiões ou funciona de forma precária. Quando a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, assim, parece até ridículo, de Minas Gerais, que tem um quadro no noticiário, no MGTV, passa na hora do almoço, que chama... Esqueci. Mas a repórter, alguém manda uma denúncia lá de que um determinado trecho da cidade, um espaço da cidade está caótico. Se alguém lembrar o nome aí, pode falar. E aí ela vai lá e fala, prefeitura, está acontecendo isso aqui. E aí, às vezes, são bairros assim, que o transporte público fica a 5, 6 quarteirões de um conjunto de casas que ali vão fazer um conjunto de quase 500, 600 pessoas, por causa de um descaso do município que não viabiliza, por exemplo, uma rua, um lugar adequado para que o transporte público passe. Então, eu acho que... Ô, Márcia, só um comentáriozinho que eu queria fazer. Eu acho que esse parágrafo que você indicou, né, o segundo parágrafo do texto, né, de fato ele é interessante, né, a gente se dá conta dessas múltiplas formas da desigualdade.
E eu queria chamar a atenção para duas coisas que eu acho importantes da gente reter assim, nesse ponto. Primeiro, as interseções que existem, né? As chamadas interseccionalidades. Né? Então, você tem pessoas que são capturadas em diferentes formas de desigualdade, né? E aí você tem a especificidade, por exemplo, da mulher negra, periférica, de baixa renda, etc. Ela entra em diferentes, por exemplo, grupos desses aqui, e aí você tem formas específicas, né, de cruzamento dessas formas de desigualdade, né? Agora, outra coisa que eu queria chamar a atenção é a percepção social variada em relação a essas formas de desigualdade. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: algumas delas são mais perceptíveis socialmente, ou seja, há um reconhecimento maior de que aquilo é um problema, de que há uma desigualdade, que talvez ela seja objeto, né, que precisa ser enfrentado e tal. A desigualdade de renda, por exemplo, talvez seja um caso mais claro de ampla percepção social no Brasil, de que há um problema muito grande. Agora, outras desigualdades aqui, elas são ou menos percebidas, ou há uma tentativa mais sistemática de apagamento dessa desigualdade, há um discurso que tenta deslegitimá-las, né, chamando de mimimi, né, e não sei o quê. E talvez de todas elas aqui, a de gênero, né, seja um caso, mas talvez mais ainda a racial seja a que sofre mais deslegitimação por parte de um discurso de vitimização, a suposta, né, vitimização, como se não houvesse um elemento específico ali. Então, por exemplo, a discussão, só para ilustrar essa discussão sobre cotas, né, para ingresso nas universidades, a rejeição que as cotas raciais têm é infinitamente maior do que as cotas, né, de estudantes ou sociais ou daqueles que vêm de escola pública. Essas são muito mais aceitas e legitimadas. E a maior parte das críticas que as cotas raciais recebem é no sentido de que, não, basta a social. A social tudo bem, ela é justa. A outra não, é mimimi, sei lá o que, é vitimização. Ou seja, não há um reconhecimento de que há um tipo específico de desigualdade ali que é de natureza racial. Né? Não sei se Então, acho que identificar as múltiplas formas da desigualdade e quais são aquelas que sofrem mais rejeição ou um apagamento maior, né? Um reconhecimento menor por parte da sociedade, eu acho que isso é fundamental. Marco, completando o que você está falando, você falou de cotas, eu lembrei de uma série de coisas assim, mas vou manter pequeno para a Márcia retomar. A ideia de cota de 10% e 15% nos primórdios do vestibular UFMG, assim, eu acho que foi um caos, assim, porque era apenas a declaração feita pelo candidato, né, que aí é uma outra discussão que é ampla e eu acho que não cabe aqui, mas existia uma deslegitimação pelos próprios beneficiários da cota de 10%, se incluírem na cota de 15%, por entender que não fazia sentido algum aquilo, né? Porque aquele recorte específico dos 15% e 10%, sem entrar na justiça de 5% ou qualquer coisa do gênero, que depois se mostrou, inclusive, por estudos, insuficiente para a inclusão, né? Mas, proporcionalmente, né? Esse recorte específico, eu acho que declara isso muito. E outra coisa que eu estava estudando há muito tempo, assim, também, foi a questão de como que existiu um acidente no Bolsa Família por ser um programa voltado para um recorte socioeconômico e ele se tornou um programa interseccional, assim, tipo assim, com um recorte muito de interseccionalidade muito, muito legal, e foi meio que acidental, depois descobriram e meio que incentivaram, mas não sei se tardiamente, não sei como que foi. Se alguém tiver mais estudo, inclusive, acho que seria até um tema legal, porque ali ele chega a abordar isso no texto dela, né, pontuar, tipo, olha, foi feito isso, 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 acho que ela declara, tipo, umas páginas, assim, foi feito isso, 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 mas é insuficiente por causa de vários fatores, né, mas eu achei muito legal de como mulheres negras, mães solteiras, ou seja, todo um caráter interseccional, um tipo de opressão muito específico, que não, né, acho que a Gabi, por já ter sido projeto do outro grupo de estudos dela, interseccionalidade, afins, pode até falar melhor, a Laís acho que também estudou isso, sobre esse recorte de como essas identidades não são somas, mas especificidades muito próprias, né? E essa abordagem da Lília no início eu acho bem legal também, que a Márcia está falando aqui. Lembra da gente de várias coisas, né? Por exemplo, a mulher nordestina e o recorte disso, que é um recorte abordado, inclusive, pelo Bolsa Família, em número e proporção de pessoas que usufruem do benefício social.
Então, eu lembrei disso pela sua fala também, Marco. Laís, ele deixou um ponto aí, se você... Era Laís, não era? Que você falou assim, talvez Laís possa falar melhor. Na verdade, eu estava procurando aqui e não estou achando. A bagunça, né, de pandemia. Tem um livro que fala especificamente sobre isso, que chama Vozes do Bolsa Família, em que duas autoras pesquisaram mesmo esse aspecto do Bolsa Família, de acabar se direcionando mesmo para aquelas que são, na verdade, a proporção mais alta, né, estatisticamente, ao longo dos últimos censos, das famílias brasileiras. São famílias chefiadas por mulheres, muitas vezes mulheres solteiras e com crianças pequenas, mulheres negras, trabalhadoras, e que nesse aspecto o Bolsa Família acabou sendo uma política interseccional muito forte mesmo. Então, vou ver se eu acho o PDF do livro e mando no grupo. Ótimo, obrigada. Mais alguém quer fazer alguma contribuição? Gabi, você quer falar alguma coisa? Não, beleza. Eu só complementando assim, o que o Marco falou, eu penso muita coisa, né? Mas a respeito disso, eu penso que essa colocação da desigualdade racial enquanto mimimi, enquanto qualquer coisa que seja de menos importância ou qualquer coisa que deva ser ridicularizada, me parece uma estratégia muito potente assim do processo de colonização mesmo, né? Tudo que está vinculado à raça passa a ser inferiorizado e aí, então por isso deve ser deixado de lado. Assim, eu acho que tem um caráter meio assim imperial, meio colonizador nisso, e acho que vale a pena a gente de fato, Marco, pensar sobre isso, assim, como que... Você tem toda a razão, mas só uma curiosidade, assim, você já para pensar que tem uma coisa muito forte no Brasil, que vem desde da época da abolição, né, formal, né, da escravidão aqui no país, que é a ideia de que se você não falar na raça, o problema vai desaparecer. E se você falar nela, aí que o problema acontece, não é? Engraçado que esse mesmo discurso de que se você não fala é melhor, né? E aí o problema simplesmente vai deixar de existir, se deixar de ser dito, né? E em relação às outras desigualdades, ninguém tem a cara de pau de falar isso. Se eu não falar do problema da renda, ele vai desaparecer. É claro que não, você precisa fazer políticas públicas efetivas, inclusive de transferência de renda ou de inclusão, etc. Agora, em relação à raça, existe essa ideia, né, de que, por exemplo, o problema racial no Brasil teria se tornado mais intenso hoje por causa da política de cotas. Olha que maluquice. Por causa de uma política que justamente tenta enfrentar um problema de uma desigualdade que é constitutivo desse país, e aí o problema é da política, né? Como se, porque fizemos alguma coisa, uma ação afirmativa, ou porque algo foi dito, aí o problema apareceu, né? É um domínio que eu acho que em relação a ele existe ainda isso, né? Uma concepção que eu não sei de onde isso vem, né? De que não se deve falar sobre o assunto. Marco, Márcia, antes de você prosseguir, posso só falar alguma coisa? Eu já quebrei muita cabeça com isso que o Marco está falando, porque eu acho que é algo que vai além assim, de onde surgiu essa ideia, né, essa tendência, que é muito forte no Brasil. Para além do mito da democracia racial, eu acho que tem um outro fator que é muito utilizado para defender essa ideia, que é como é que eu vou dizer? Basicamente, a partir daquele discurso bastante recente, né, da biologia, de que não existem raças, então somos todos iguais, então é uma visão romantizada da diversidade, né? A humanidade não tem raças, então não há por que se falar em raças, como se raça não fosse um conceito social, um conceito derivado de relações de poder, e que se a gente deixar de falar sobre isso, não vai acontecer. Então, acaba sendo esse argumento de que raça está nos olhos de quem vê, né? De quem discerne isso, e essa que seria a pessoa racista. Então,
E aí isso permite, inclusive, que a gente chegue a algumas ideias, assim, absolutamente absurdas, né? Como esse conceito de racismo reverso, esse tipo de coisa, porque fica parecendo que apontar esses processos racializadores é como criar o preconceito, né? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente precisa mesmo aprofundar, porque eu não consegui achar, tipo, alguma coisa que explicasse mesmo de forma adequada como que a gente é capaz desse tipo de absurdo. Eu tô sem... Posso falar? Eu já ia tirar o microfone, já estava. Não, Les, isso eu ia falar um pouco nesse sentido, assim, e aí puxando até o texto da Lucilene Reginaldo, que ela vai falar da raça como essa ideologia mesmo, né? A ideologia racial. E eu sinto essa resistência, assim, de um lugar que é da leitura da diferença como imediatamente desigualdade. Então, assim, a partir do momento em que se constata uma diferença, imediatamente ela precisa significar desigualdade. Então, é melhor não falar da diferença, quando, na verdade, o que constitui a desigualdade são essas relações históricas, né? Ou seja, o que faz a cor da pele ganhar relevância é o contexto, é a história, são essas relações sociais que são estabelecidas em determinado lugar, em determinada época, e não a melanina, ou seja, o que faz a altura, por exemplo, não ser relevante do ponto de vista de, sei lá, hierarquias sociais, mas a cor da pele, sim. Eu acho que é um pouco isso, assim, mostrar a artificialidade da raça passa um pouco por mostrar como essas categorias são meio ridículas, ao mesmo tempo em que elas são sérias, ou seja, essa diferença, ela não é o problema está na desigualdade. E aí eu acho que existe um certo tabu, e aí muito ligado ao que a gente discutiu na semana passada sobre essa democracia racial, esse mito que está muito arraigado, assim, eu acho que na nossa sociedade, essa vontade de uma certa harmonia social, mais do que uma harmonia social de fato, mas essa ideia de si, né, que é um povo pacificador e, enfim, e povos unidos e não sei o que lá, quando a gente é uma sociedade super violenta, extremamente dividida, e aí queria trazer 2 elementos, assim. O primeiro que eu vi esses dias, um dado que diz que no Brasil, para uma família de baixa renda alcançar a renda média da população, né, o valor da renda média, isso leva 9 gerações. Depois eu vou mandar o link aqui da imagem desse gráfico. Ou seja, 9 gerações para uma pessoa chegar à renda média do país. Isso a gente vive numa sociedade estamental, né? A gente não tem mobilidade social quase nenhuma. E as exceções aí sempre servindo para confirmar essa regra, né? E o segundo elemento é trazer uns debates que estavam acontecendo. Eu não sei se vocês viram um cara na Paraíba, se não me engano, que foi visto num shopping center com um casaco nazista. E aí as pessoas ficam usando fazendo piada, né? De tipo, ele é pardo, ele nem é branco, como é que ele pode fazer isso? Assim, como se o nazismo e como se o racismo dissessem respeito a realidades de cor, sabe? Assim, a uma coisa que fosse de fato biológica, e não social, e não uma ideologia que cria esse tipo de desigualdade que eu estou falando. Ou seja, ao mesmo tempo, é lógico que é ridículo ver isso acontecer no Brasil e pensar que se essa pessoa sai do Brasil, ela não é lida como branca e ela, enfim, pertence a outra raça que ela com certeza não imagina, mostrar que dentro do contexto brasileiro e em qualquer outro contexto, o racismo é ideológico. Então, aqui isso faz sentido. É um pouco isso, assim, não existe algo absoluto em termos de raça. Estou falando de relações aqui e agora, né? E aí, enfim, eu acho esse texto o texto da Lília muito informativo do ponto de vista dos dados. Depois eu acho que a gente vai chegar na discussão da educação e de pensar em outras formas, né, de sair disso, assim, e talvez justificar por que a gente ainda esteja aqui, né? Mas acho que ele conversa bem com esse texto da Lucilene Reginaldo, se não me engano, nesse sentido, e aí eu queria trazer isso para a discussão, porque eu acho que
não sei, assim, até para a gente é preciso o tempo inteiro se educar a respeito dessa desconexão entre essa diferença com a desigualdade, ou seja, dessa ideologia racial mesmo, né, da raça como um artifício. Uhum. Só 2 comentários antes de passar a palavra para a Márcia, então. Primeiro, sobre essa coisa da pessoa, né, parda ou negra, racista, né? Isso é uma coisa muito, muito louca, né? A impressão que eu tenho é que aqui no Brasil as pessoas ainda têm uma rejeição ao nazismo porque associam a campos de concentração de judeus e pensam assim, que absurdo com os judeus, né? Porque não existe nenhum tipo de perseguição específica em relação a judeus no país. Só que se você simplesmente tira os judeus e fala assim, mantém todo o resto, só que em vez de judeu vai ser nordestino, vai ser petista, vai ser sei lá o que, todo mundo começa... até que os nazistas não estavam tão errados. Assim, no final das contas, eles compram o nazismo, eles só tem um alvo diferente, né? Mas a lógica fascista não é o que incomoda eles, né? Agora, um segundo comentário, assim, com relação ao texto da Luciene Reginaldo, né, que, aliás, é um texto que começa, né, ele foi escrito como uma reação, claramente, a uma pichação, né, que ela diz isso, né, que ela viu nos muros lá, né, na sala da Unicamp, né, a pichação, né, aqui não é senzala, tirem os pretos da Unicamp já, né, essa pichação. E aí, obviamente, o contexto dessa pichação era a introdução da política de cotas, né, na Unicamp, isso em 2011, se eu me lembro, não, 2016, né? A Unicamp foi até tardia, né, a entrada na política de cotas. Mas, enfim, uma coisa só um comentário sobre esse texto da Luciene Reginaldo, como que eu ando percebendo, assim, de um tempo para cá, não sei se vocês também concordam comigo, uma mudança muito óbvia na percepção social em relação às universidades, né? Eu sou de uma época, né, eu entrei na UFMG em 1996, né? Não devia ficar falando isso não, porque eu declaro minha idade, assim, mas enfim, eu entrei em 1996, talvez muitos aqui nem fossem nascidos, né? Mas na época que eu entrei, obviamente nem se falava em política de cotas, né? Isso nem era um tema que estava em pauta, né, que se debatia e tal, e assim, o curso de Direito, eu entrei no curso de Direito, era um curso extremamente elitizado, assim, basicamente 80% das pessoas da faculdade vinham de 5 escolas particulares de Belo Horizonte, inclusive eu, que saí do Colégio Santo Agostinho, era um desses colégios, né? Então eu cheguei lá, tinha um tanto de colega meu de colégio que eu conhecia, os que não eram do Santo Agostinho, era do Loyola, era do Santo Antônio, enfim, o pessoal que frequentava as mesmas festinhas. Belo Horizonte ainda é uma província, mas era muito mais, vocês nem têm noção. Enfim, e numa época que não existia ENEM, então nem tinha tanta gente de outros lugares que vinham para a UFMG, basicamente Minas Gerais. O elemento novo que aparecia eram os filhos de coronelzinho do interior, que também conseguia vir para a UFMG, né? E um ou outro gato pingado, assim, de escola pública, era a exceção da exceção, era isso a Universidade Federal. E eu me lembro que na época que eu estudei, né, 96, 97, 98, época da graduação, foi o governo FHC, e havia um discurso, né, uma investida muito forte de privatização da universidade naquela época. O ministro Paulo Renato, né, estava o tempo inteiro tentando privatizar as universidades no país. Só que naquele momento, a grande parte da classe média, né, a sociedade brasileira, de uma maneira geral, sobretudo a classe média, condenava e defendia a universidade, porque a universidade pública era vista como um espaço, né, frequentado pela classe média, média alta, e de possibilidade de um ensino de qualidade, etc., gratuito e tal. Então, a classe média ficava do lado da universidade, né? Foi o que impediu, inclusive, a privatização naquele momento, foi o grande apoio que a classe média, sobretudo, dava à universidade pública. A universidade pública, curiosamente, perdeu o apoio, né, da classe média justamente quando ela se tornou mais inclusiva, né? Hoje, a impressão que eu tenho é que a classe média não é mais um setor que apoia e resiste à privatização ou sucateamento das universidades públicas. Pelo contrário, hoje ela é um dos principais agressores da universidade, do grupo social que mais ataca a universidade, né? Curiosamente, justamente porque a universidade se expandiu a ponto de incluir outros grupos sociais e perdeu esse caráter de um gueto, né? De um nicho de poucos privilegiados ali, de uma elite, né? Enfim, então, acho que esse texto da Luciene é muito interessante, que aponta para isso, né? Essas pichações não são à toa. A impressão é que é claramente a reação dessa classe média
que antes apoiavam, enquanto a universidade era restrita a eles, né, e a partir do momento que... Aí tem toda aquela piadinha, né, da pessoa que não passa no vestibular por causa da política de cotas, mas assim, a verdade é que no mesmo período em que houve política de cotas, houve uma expansão da universidade de número de vagas, que se a gente for olhar a quantidade de vagas reservadas, elas não diminuíram a quantidade total de vagas oferecidas em ampla concorrência. Pelo contrário, é como se houvesse uma expansão direcionada para o público, mas aquele público anterior continuou tendo o mesmo número de vagas, né? Mas, enfim, é claro que eles nem olham para isso. Marco, eu achei interessante você ter pontuado isso, porque eu entrei em 2007 na FMG e era mais ou menos o mesmo cenário que você falou, né? Basicamente, tinha eu e 4 colegas de cidades do interior e o resto do pessoal, das 100 pessoas que entravam a cada período, já se conheciam, já tinham assim, os seus próprios grupinhos e eram da mesma classe social, das mesmas escolas. Mas, ao longo do período, porque eu passei justamente por essa época, né, durante a graduação, mestrado e o doutorado, eu fui acompanhando o que foi, não só as cotas, a implementação das cotas, mas também o Reúne. E eu senti muito esse aspecto que você está falando, no sentido de que foi mais ou menos na mesma época em que se implementaram as cotas, que começaram todas campanhas possíveis, inclusive com a atuação policial, né, para desautorizar as universidades, dizendo que eram espaços para tráfico de drogas, e isso foi notícia várias vezes, não só no campus, mas na própria faculdade de Direito, em que se instalou uma catraca, né? Então, o que fica parecendo mesmo é que de uma posição em que as universidades públicas tinham status, porque nelas se desenvolvia pesquisa e elas acabavam congregando assim, a ponta do ensino, né? E das atividades extraclasse, para uma visão da universidade pública como algo a ser desmontado mesmo, algo a ser combatido, porque nela estaria toda a criminalidade, né? E aí, quando a gente justapõe essas fases, né, e percebe essa coincidência, que a gente percebe que também tem um racismo intrínseco a esse processo de atacar mesmo a universidade. Eu acho que isso é algo interessante mesmo para a gente debater. Bom, Márcia, quer continuar então? Ela congelou, a Márcia? Congelou, não está com os olhos fechados, não. Bom, Márcia, quando congela assim... voltou, hein? Você voltou. Tá. Obrigada, desculpa. Achei excelente a fala de Gabi e Marco e Laís falando aí. Como vocês podiam ficar falando o tempo inteiro, que eu adoro ouvir esses casos, saber como é que era antes da gente, pelo menos, poder sonhar entrar numa federal, sabe? Eu adoro ouvir esses casos. E eu queria só pegar um gancho no que a Gabi falou e falar compartilhar um pouquinho do que o Silvio de Almeida falou naquela aula de lançamento do livro, que o Marco até mandou o link no grupo. Mas alguém conseguiu acessar a aula? Eu acessei, e aí o livro é Teoria Crítica da Raça. E aí ele fala, assim, ele falou muita coisa, mas de forma breve, ele deixou um lastro, assim, para a gente entender exatamente isso que Gabi fala e exatamente isso que está no texto, a respeito de não ser uma coisa, um fator biológico, né? E aí ele fala assim, olha, esse livro aqui, Teoria Crítica da Raça, logicamente que eu já comprei, que eu sou uma desesperada, e, né, a gente faz isso mesmo. Mas ele fala assim, esse livro aqui, Teoria Crítica da Raça, ele é uma introdução, como diz na capa. Quem quer estudar a teoria crítica da raça tem que também se debruçar sobre o que os asiáticos estão falando, e aí ele vai falando assim, sobre o que vários outros autores estão falando e outras perspectivas de raça, de como que a raça é vista em outras formas de sociedade, que não necessariamente as ocidentais.
E aí eu acho isso interessante, assim, porque a gente tem muitos de nós, e aí eu vou falar assim, logicamente que eu não posso falar por todo mundo, mas eu falo por mim e pela maioria das pessoas pretas que eu conheço, a gente só começa a entender que o racismo não tem a ver com a cor da nossa pele, com o fator biológico, com o tamanho do nosso nariz ou não, do lábio ou não, é só depois quando a gente já está grande, quando a gente talvez tem espaço a acessos de conversa como esse aqui. A maioria dos pretinhos e das pretinhas que eu conheço, a gente cresce, e Sofia está aí, e mais que eu vi que já vi, assim, que pode ser, que pode talvez confirmar essa fala, a gente cresce achando isso, assim, que o problema está na gente. Quando a gente consegue perceber que é uma estrutura social e que não está em nós, e que o problema não é na gente, a gente já está todo separado por isso, né, assim. Então, é extremamente válido trazer essa conversa e jogar isso realmente assim, para essa perspectiva social, política, estrutural mesmo, para que a gente possa avançar, inclusive no que diz respeito ao reconhecimento de nós, enquanto sujeitos, enquanto pessoas que podem operar também na transformação dessa máquina. Porque quando a gente vê, igual a Gabi falou, né, as exceções estão aí para provar a regra. E quando a gente vê as exceções, é que a gente fica pensando assim, bom, peraí, o que essa pessoa vai fazer agora? Ela vai rodar a manivela no mesmo sentido que já está todo mundo rodando, ou ela vai tentar desfazer isso? Essa é uma fala, por exemplo, que uma exceção, que é o Emicida, sempre fala. O Emicida sempre tem essas falas, assim, de demonstrar, olha, eu estou aqui, mas muita gente não conseguiu escalar para chegar onde eu estou. Essa é uma reflexão que eu acho que vale muito, muito a pena fazer. A nossa anfitriã já está na casa. Zilda, como é que você quer fazer? Oi, gente, boa tarde, noite. Eu queria saber se já começou, Márcia, você pode continuar, só queria talvez fazer umas pontuações, a gente vai conversando. Acho que não... Você continua com a condução. Não, tudo bem, então vamos lá. Outro Eu queria fazer só um comentário, perdão. É que sobre o que a Gabriela falou, na verdade, eu também estava acompanhando esse caso desse menino que apareceu, e eu fiquei muito chocada com o que a galera estava falando na internet, exatamente porque é muito contraditório eles estarem falando sobre ele não ser branco de fato. E aí eu estava lendo uma autora que estava falando que o que existe, um branco de fato, essa pureza racial, de fato, só existe nas teorias racistas. Então é completamente contraditório eles estarem apontando que o cara não é nazista porque ele não é branco de fato. E eu achei bem estranho, assim. É isso mesmo. Outro tópico que eu queria trazer, agora já está na página 127, aí é o primeiro parágrafo, quando ela vem trazer assim, essa ligação justamente ao evento da escravidão. E eu acho que, logicamente, não tem como a gente conversar desigualdade no Brasil sem mencionar a escravidão, que é, de fato, assim, que foi o que mobilizou toda a fundação econômica desse país e que faz com que o nosso sistema seja desigual desde o começo. E aí ela fala assim, desde o começo não, né? Desde depois da colonização, quando a gente estava aí, estava dando tudo certo. Fala assim, quer dizer, acho que estava dando certo. Já mencionamos, mas é bom relembrar, que o Brasil foi formado a partir de uma linguagem da escravidão, que é, por princípio, um sistema desigual no qual alguns poucos monopolizam renda e poder, enquanto a imensa maioria não tem direito à remuneração, à liberdade do ir e vir e à educação. E aí, ao longo do texto, ela vai focar muito nessa questão da educação, que eu acho assim, fundamental mesmo da gente conversar, mas eu queria trazer aqui só uma outra pontuação a respeito dessa lógica de direito à remuneração e de liberdade de ir e vir. A gente percebe que, vou começar esse exemplo conversando, por exemplo, sobre os corpos de mulheres negras, que já na esfera da escravização, né, já eram utilizados, assim, não só sexualmente falando, para desvirginar os filhos dos senhores, né, e para amamentar também quando era bebê, mas já num contexto pós-escravidão, quando a gente tem as mulheres negras
tidas como desejáveis, né? Então, são aquelas que não são mais retintas, né? São as menos retintas, que talvez tenham uma cintura fina, um quadril mais largo, qualquer coisa nesse sentido, que se assemelha ao que for chamado de mulata, né? E aí a forma como esses corpos são utilizados pelo trabalho, para trabalhar, assim, de forma sem sequer ter acesso a uma possibilidade de empregabilidade formal, como se a mulher, o corpo da mulher negra, né, esse corpo desejável, fosse de fato feito para aquilo. E aí já se ligando a uma atividade de exploração sexual com uma remuneração ridícula, que nem pode se chamar de remuneração, porque, né, quando não morre e sofrem outras violências. Eu acho que é importante a gente pensar isso no que diz respeito à remuneração, mas não só também com relação às mulheres negras desejáveis. Eu vejo que a gente percebe essa coisa da remuneração também, já numa perspectiva mais próxima do que nós estamos vivendo agora, por exemplo, anos 70, 80 e 90, quando a gente tem muitos nordestinos vindo para São Paulo e aí sendo explorados em suas mãos de obra, como troca, por exemplo, de você pode ficar aqui na minha casa, trabalhar aí e fazer qualquer coisa nesse sentido, justificando e reafirmando essa lógica de uma monopolização de renda e de poder que faz com que a pessoa trabalhe de graça, em condições, às vezes, muitas vezes, insalubres, né? E sem direito a essa remuneração e também a liberdade. Eu vejo que, nesse contexto, por exemplo, dessas pessoas que vêm de outras regiões para São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais, mas mais São Paulo, né, são os casos mais emblemáticos que a gente tem, essas pessoas também perdem a sua liberdade porque elas ficam ali quase que refém daquelas casas que as abrigam, né, como se fosse um grande favor que se fizesse em troca daquele trabalho. O que também é só uma releitura de um movimento escravista que a gente tem, assim, de explorador mesmo de mão de obra, e que faz com que isso reflita até hoje. E aí, invariavelmente, isso já desencadeando na educação. Eu acho muito importante como ela trata aqui ao longo do texto, a forma como a escolarização se dá, a diferença de escolarização para homens e mulheres, porque isso reflete muita coisa na forma como nós temos hoje, inclusive os cargos de poder distribuído, os cargos de mando, né, as autoridades, e inclusive a formação político-partidária no Brasil. Né? Bruna está aí, pode falar isso com mais propriedade e tal. Se eu estou com a mão levantada, vou deixar ela falar para não perder o gancho. Se você quisesse, vou tentar só explorar essa questão da desigualdade, da dimensão do trabalho, na questão cidade-campo, né? Na cidade que se vai se transformando ao longo do século XX. Naquele podcast que eu compartilhei no grupo, o Vidas Negras, que tem uma entrevista com a arquiteta, acho que é Gabriela, o nome dela, ela até mineira, de Governador Valadares, que ganhou o prêmio a única mulher negra a ganhar o prêmio de melhor arquiteta, da arquiteta do ano, acho que em 2020. E aí ela tem esse podcast é bastante interessante, porque ele vai explorar exatamente isso, como a lógica, né, da Casa Grande Senzala vai se espelhar nas construções urbanas. Ela também explora uma coisa muito interessante, que é a questão do apagamento da memória, né, da memória de construção, das construções de povos tradicionais que vão ser aniquilados, forçando uma construção de modernidade que vai, enfim, precarizar a existência dessas pessoas nas cidades. Mas o mais interessante, que eu acho que se correlaciona com o texto complementar e fazendo esse gancho com esse ponto específico de como o trabalho vai ser dimensionado e fortalecendo uma servidão, né, para além do regime escravocrata, é quando eles tratam no podcast dos irmãos Rebouças, né, que são dos intelectuais negros que vão, né, abolicionistas, que vão se fundar nesse tempo. Os dois eram engenheiros, e na construção, né, mas porém amigos do imperador e monarquistas e liberais e etc., coisas que, enfim, cabem uma discussão mais aprofundada depois.
Mas, para além do acesso, né, à educação que os dois tiveram, porque já eram fruto da miscigenação, né, assim, filhos de mãe negra e pai português, por essa... E assim, ele se percebe negro muito tempo depois, enfim, o podcast é muito interessante. Ele retorna para a África depois disso, né, para tentar se encontrar enquanto negro, assim, é bastante interessante e o final dele é super triste, né, porque ele se suicida no Atlântico, assim, ele se joga ao mar, depois de não conseguir encontrar essa África idílica, assim, bem forte. Mas é bastante interessante porque nesse meio tempo, né, ela, uma historiadora, acho que é ou cientista social, acho que é não sei se ela é da USP ou da Unicamp, que estuda a história dos Rebouças, enfim, ela traz uma questão muito interessante, que é como, né, nesse meio tempo que ele se percebe enquanto um homem negro, né, assim, no Brasil, depois que ele vai para os Estados Unidos e tudo mais, e porque lá existia um apartheid de fato, e ele não era um negro escolarizado, né, então, assim, aqui ele era um negro escolarizado, lá ele era qualquer negro, assim, entre aspas, né, e isso fez com que ele se reconhecesse negro a partir dessa restrição e tudo mais, e aí nesse ponto, né, nesse meio tempo tal, ele começa a defender a reforma agrária de forma radical. Assim, radical no sentido assim, da raiz da palavra, porque não pode pensar, né, que uma pessoa que defende a monarquia ainda vai ser completamente radical, né? Mas enfim, a questão dele perceber, né? Radical, Zilda, radical é defender latifúndio, né? Defender reforma agrária. Não, mas assim, eu quis dizer, é porque o radical parece que ele era extremista nesse sentido, assim, de ruptura, né, que ele queria romper com a estrutura do governo, então eu queria fazer essa pontuação, mas eu acho interessante, né, assim, achei interessante nesse relato e nessa questão da dimensão do trabalho, enfim, de todos esses pontos, né, da escolarização, do acesso à educação, mas eu acho que coisa que a gente já veio falando no encontro anterior também, é como esses intelectuais negros, abolicionistas, que surgiam nesse período no Brasil, eles já percebiam na questão da terra como fundamental, assim, com a possibilidade de existir uma abolição de fato, né? E depois, ao longo do século XX, as contradições cidade, campo, só vão se recrudescendo e vão construindo um outro tipo de exploração e de racialização dessas pessoas que vão constituir a grande massa de pessoas pobres do país, né? Eu acho que esse ponto da racialização da pobreza no Brasil é muito, muito fundamental e muito interessante também como a gente simplesmente deixou para lá a questão da reforma agrária, né? Assim, nunca tratou desse ponto, de forma que a gente nunca vai conseguir superar o racismo do Brasil, porque, assim, pensei no Fanon, pensei nos Condenados da Terra, que a gente não leu, né? Assim, acho que é algo que a gente talvez possa se debruçar também no futuro. Só queria fazer essa pontuação. Eu queria complementar, na verdade, é que a gente está num grupo de estudos, né, do coletivo Dando Continuidade, a gente está lendo por um feminismo afro-latino-americano, da Lélia. E, coincidentemente, as leituras dessa semana conversaram muito, porque ela estava falando exatamente sobre trabalho, assim, e a população negra em relação ao trabalho. E ela vai falar sobre exatamente essa divisão racial do trabalho e divisão sexual do trabalho. Então, ela vai ter que meio que um olhar a partir da etnicidade e do gênero sobre essas questões, assim. E ela também fala sobre esse processo de transição, tipo, desse tipo de economia, ela vai fazer umas distinções entre essas economias e a forma com que a população negra é explorada nessas diferentes formas. Então, nesse primeiro momento, por exemplo, pós-abolição, há meio que uma fixação da população negra nesses lugares que elas já estavam. Então, isso já é o primeiro pontapé assim, para essa continuidade da exploração. E aí depois, quando ela vai começar a falar dessa massa marginal que é constituída no Brasil e como essa massa marginal é basicamente negra. E aí que está exatamente essa divisão racial do trabalho. E trazendo o que a Márcia falou, ela também vai falar tanto da mulata, né, e da ama de leite, que acaba sendo uma continuidade quando a gente vai falar das empregadas domésticas. Então, quais são as posições que as mulheres negras estão? São sempre em continuidade à escravidão, assim. Mas acho que é isso, eu acho que são pontos muito fundamentais, assim, pensar essa divisão racial e essa divisão sexual do trabalho no Brasil. Acho que é isso. Vai lá, Bruna. Refletindo um pouco com o que vocês estão falando,
um ponto que me provoca sempre quando eu estou estudando alguma teoria política feminista, etc., é quando a gente vai falar sobre as ondas do feminismo, né? Na primeira onda a gente luta pelo voto, depois as mulheres lutam pelo direito ao trabalho, depois as mulheres lutam, e a gente pergunta quais são essas mulheres que estão lutando pelo direito ao trabalho, sabe? Porque as mulheres negras estão trabalhando desde aqui no Brasil, quando foram escravizadas, quando foram estupradas, quando seus corpos foram usados das mais diversas formas e mais cruéis possíveis. Quando a mulher estava tendo direito, quando a Berta Lutz criou a escola para mulheres, quais eram essas mulheres que estavam indo para a escola serem alfabetizadas? Quais são as mulheres que estavam lutando pelo voto? A mulher negra, ela queria votar também, mas antes disso ela queria ser liberta, ela queria ter trabalho digno, ela queria ter o direito de ter a sua família. Então, assim, isso sempre me provoca, porque a gente hoje tem muitas autoras que falam sobre esses questionamentos, mas ainda falta muito fazer aprofundar em onde estavam essas mulheres quando as brancas estavam reivindicando que elas já faziam há séculos, sabe? Então, isso sempre me provoca muito. Por exemplo, a questão político-partidária, Marcinha, é muito forte. Por exemplo, eu estava até tentando lembrar que a Laudelina foi uma das primeiras mulheres negras a estarem na política do Brasil, mas ela estava na política como a fundadora da Associação de Domésticas. Então, assim, ela não estava na questão político-partidária, ela não entrou, ela inclusive mineira, acho que de Poços de Caldas, se não me engano. Então, assim, as mulheres negras da político-partidárias elas ainda são escassas. Eu posso falar pelo PT. Por exemplo, na Executiva Nacional, você pode contar quais são as mulheres negras que estão lá. Vai ter a Benedita da Silva, por óbvio que ela tem uma trajetória longa e foi uma mulher doméstica, etc. Tem uma política de cotas de gênero, cotas racial, mas ainda a política partidária ela é muito racista. E não é porque ela é da esquerda, centro-esquerda ou até centro que ela vai fazer diferente. A gente tem no PSOL muitas mulheres pretas, muito mais mulheres trans e travestis atuantes, mas aí a gente vê muita mulher preta, a mulher LGBT, quando é aquela de chão de fábrica reivindicando por direito lá na manifestação. Mas quando você vai colocar na Executiva Nacional, você não coloca a mulher preta, você coloca a branquinha, bonitinha, polida, que vai conseguir dialogar com todos os lados. Eu falo isso porque eu percebo, né? Assim, eu não estou nos outros partidos. Eu não sei como é que é na UP, eu não sei como é que são nos outros de mais esquerda. Mas é perceptível como que a mulher preta ela é estrategicamente nos espaços políticos. É quando você tem que brigar, peitar, a mulher preta ela empeita todo mundo, ela é braba, sabe? Mas na hora de você sentar na mesa com os poderosos, não é a mulher preta que vai. Então, isso tem me provocado nos últimos tempos. Não sempre me provocou, mas tem me provocado justamente por essas inquietações. Onde elas estavam, onde elas estão, quando a gente fala que está reivindicando, levantando o punhozinho, falando fora Bolsonaro, sabe? Então, assim, isso me provoca muito, e não quer dizer que eu não sou mais racista, que eu não cometa mais nenhum tipo de ato racista, mas é aquilo que faz a gente provocar no nosso privilégio, sabe? Maravilhosa sua fala, Bruna. Muito importante pensar isso, assim. E, de fato, eu acho que, inclusive, esses estigmas que a gente tem a respeito da mulher preta reforçam também toda essa lógica de desigualdade, né? Porque são estigmas que fecham várias portas e várias oportunidades para nós. Então, é exatamente isso. A nega é braba, né? Pá. Se for para uma ação mais diplomática, ou no que diz respeito até à esfera do afeto, né? Assim, essa forma brava da mulher preta, que não sei o quê. A mulher preta não pode ter um homem para explorar e ficar mansinha porque ela é braba, né? Assim, é um estigma que se coloca sobre a mulher preta, e não só nesse sentido, mas também a mulher pobre, ainda que não seja uma mulher preta, ela também sempre vai ficar à margem, mesmo que ela tenha ascendido, se ela não se travestir assim, de uma roupagem de roupa rica, de um perfume de rica, do que, né, supostamente seria um cabelo, uma coisa, ela nunca vai ter lugar, porque ela fica sendo tipo aquela pessoa que não sabe falar,
que não conseguem lidar com determinados espaços. Quando Zilda fala a respeito dessa vinculação, né, entre classe e raça, é muito importante a gente fazer esse viés. Eu sinto que Lília, durante toda a escrita, assim, ela tentou fazer uma amarração interseccional mesmo, demonstrando isso, mas em vários trechos aqui ela reforça como a desigualdade vem reforçada sobre mais pobres, mulheres e a população negra. E aí tem até um trecho mais à frente que ela menciona que alguns mais afetados por uma última onda aí de invasões e tudo mais, ela inclui os idosos. E eu acho que essa faixa etária também é uma faixa etária importante da gente pensar nos afetamentos da desigualdade social, porque a gente geralmente esquece dessas pessoas. A gente acha, os mais velhos, né, eles já construíram tudo o que tinha para fazer, como se tivesse o que construir. Construir o quê, né? O que foi construído? Que essa pessoa teve para construir, onde ela chegou, mas, tipo assim, de onde ela saiu e o que ela queria fazer, né? Então, são várias reflexões que vale a pena realmente a gente mencionar. Alguém tem mais algum comentário que queira contribuir? Vou pegar esse ponto que você está falando sobre etarismo, então, só para amarrar com uma coisa que eu acho interessante, porque aí nesse ponto, quando ela vai discutir sobre a questão da educação, né, assim, pelo que eu entendi, assim, né, talvez isso fique mais claro ao longo do texto, mas é como a precarização do trabalho vai se incidir com mais força na população negra, e isso se deve, sobretudo, à forma como a abolição, entre aspas, gradual e segura, aconteceu no país, né? Primeiro os sexagenários, os idosos, né, que vão, depois a lei do vento livre, que vão trazer todos esses meninos de rua, entre aspas, esses meninos marginais, as instituições que vão começar a acontecer, as instituições de acolhimento. E nesse ponto é interessante a gente pensar, né, como essa gama de inválidos, e aí vão estar os idosos, aí vão estar os adolescentes vadios, que vão passar a ser institucionalizados no Brasil, e alijados de toda possibilidade de compor essas instituições de cunho racial que vão ser construídas ao longo da modernidade no Brasil, né, de caráter eugenista mesmo, né, e de nenhuma possibilidade, talvez, de disputar a formação política institucional do país, elas vão estar aí nessa possibilidade nesse esquecimento institucional, né? E isso é muito forte ainda hoje, né? Assim, envelhecer não é um problema para as classes que têm acesso à aposentadoria, que têm sei lá, um patrimônio que reveste algum tipo de segurança, né? Porque na maioria das pessoas, isso a gente vê, né, nas políticas de assistência social hoje, assim, um grande número de ofícios do judiciário que vão para assistência social é de institucionalização de pessoas idosas, negras, em situações de precariedade, que estão abandonadas, assim, né, sem nenhum tipo de suporte. Eu acho isso interessante, assim, né, entre aspas, porque é um reflexo também de como a nossa estrutura social foi pensada, né? Não foi pensada para essas pessoas, na verdade. Começou e isso é bastante interessante também quando a gente pega o texto da Luciene, nosso texto complementar, e a gente percebe, né, então, a escravização como irmã da liberdade, né, a escravidão como irmã da liberdade, porque a estrutura de Estado moderno e liberal que a gente tem hoje é irmã da liberdade, porque só reproduz esses problemas, né, e se incide, enfim, sobre as mesmas pessoas. Acho que a gente pode focar nessa questão da educação, assim, para avançar, que acho que assim, ela aposta muito nisso, né, assim, de uma desigualdade que está fundada numa estrutura de ensino, né, e também remonta o fantasma do fascismo aí, né, na forma de estruturação das escolas, ou formas de reconstrução de escolas de cunho autoritário, né, assim, acho que dá exemplo do Estado Novo, que é bastante interessante também, acho que tem vários pontos para a gente discutir. Então, já... Pode falar, Márcia. Não, pode ir. Não, eu acho interessantes alguns dados que ela traz, assim, que a gente já meio que conhece, mas que é sempre impressionante de ler, assim, como os anos médios de escolaridade no Brasil, os investimentos históricos do Brasil em educação, como eles são sempre
os menores da América Latina. Como que isso não é realmente uma prioridade, né, do país, assim, nunca foi. Em alguns momentos da história houve uma certa virada para esse lado, mas nunca foi um projeto de fato a longo prazo, né, um projeto de Estado mais do que de governo, e algo que realmente tivesse uma repercussão mais palpável, assim. Os dados de analfabetismo funcional também, para mim, são sempre muito loucos, porque eu acho que diz um pouco onde que a gente está como sociedade, assim, quem são essas pessoas que leem, que são escolarizadas no Brasil e que mesmo assim não conseguem realmente se comunicar, compreender, e o que isso implica nas possibilidades de vida mesmo delas, né? E aí, para isso, assim, acho interessante o dualismo, né, que ela avalia nessas escolas, então, que a população mais pobre é relegada ao ensino primário e a população mais rica, elitizada, tem a oportunidade de fazer o secundário e o ensino superior, assim. E isso, para mim, é uma coisa que sempre mexe muito comigo, porque eu sou de uma família em que as pessoas não tiveram oportunidade de estudar, enfim, ninguém ali na minha família materna teve, enfim, nada de oportunidade de estudo. Minha mãe foi obrigada a sair de escola, depois só foi fazer educação para jovens e adultos, depois de adulta já e tal. E para mim é sempre uma coisa impressionante, assim, qual que era a mentalidade da época, assim. Não é só porque aquilo ali não era visto como uma prioridade, mas não existia isso mesmo, assim, isso não chegava para as pessoas que eram principalmente de áreas rurais, então, e eu não estou falando de muito tempo, minha mãe tem 50 e poucos anos, assim, anos 60, 70, é muito impressionante, assim, é muito recente a história do acesso à educação no Brasil e ainda muito precário, ainda muito limitado. Mas para não ficar falando só disso, assim, esse dualismo que ela menciona, eu achei interessante o ponto que ela fala do ensino técnico, né? Do Senai e do Senac, como, lógico, um avanço, mas de certa forma algo que vem para confirmar esse dualismo. Isso me lembrou falas recentes, né, do Weintraub, não sei nem qual adjetivo usar para aquele homem, que falou assim sobre como a gente precisa formar mais técnicos e como a gente não precisa formar filósofos, nem sociólogos, nem antropólogos, mas que, na verdade, a gente precisa de mais engenheiros, dentistas, e trouxe essa ideia do ensino técnico, né? E é muito claro como essa mentalidade imbecil, ridícula, podre, elitista, é a que orienta esse governo. Por exemplo, com falas do Paulo Guedes recentes também de que a classe média a comida que sobra tem que ir para as pessoas pobres, assim, essa mentalidade de que as camadas pobres da população têm que ficar com o resto, né, com o que sobra. Então, para mim, é um pouco isso de como que não há um projeto de igualdade social. A desigualdade social funciona para esse modelo de sociedade que a gente constrói, que a gente mantém, né? E o que essa desigualdade social faz? Ela faz com que as pessoas sequer possam sonhar. Eu acho que é muito bom essa palavra que você usa, Márcia, assim, é uma impossibilidade do sonho, do projeto, da noção de acesso, de que isso é uma coisa pública, que isso pode chegar às pessoas, porque isso lhes diz respeito também. Isso não é um outro universo que só pode ser acessado por meio do dinheiro e da compra, né? E aí, assim, essa coisa da educação, para mim, eu concordo com a Lília de que, para mim, é o caminho mais... Sei lá, se eu pudesse apostar em qualquer coisa, eu acho que seria nele, talvez porque a gente está aqui, a gente vê de perto o que isso faz com a gente, quais são essas possibilidades que abrem para nós e para quem está ao nosso redor, mas, assim, não sei qual que é o outro caminho mais eficiente. Lógico que eu estou falando de falar de educação ao mesmo tempo em que se combate a fome e que as pessoas podem ter acesso à saúde e tal, mas, assim, educação sem um projeto nunca foi, a gente nunca viu isso ser levado a sério de fato, assim. E essa ideia desse dualismo, para mim, ele ainda
continua, e ele está sendo reforçado, e nesse momento que a gente está vendo essa ideia das escolas militares, né, voltarem à tona, eu acho que a gente pode falar mais disso em seguida, eu vou parar de falar que eu já falei demais, mas tudo isso constitui um mesmo discurso, né, de uma escola que formata e de um ambiente que não serve, de fato, para as pessoas serem construídas como sujeitos críticos, para se libertarem, para permitirem que elas mesmas constituam coisas, criem, né, a possibilidade da criação mesmo, por elas mesmas, mas que elas sigam um modelo e que elas sejam colocadas no mercado de trabalho nos estratos mais baixos e que elas continuem, e que elas ganhem migalhas que permitam a elas ascender em 9 gerações, sabe? Ô, Gabriela, muito bom. Eu queria só um comentáriozinho, daí eu passo para você, Danton, daqui a pouco, só para não perder o gancho. Eu acho esse capítulo aqui da Lilia Schwartz, né, especialmente interessante para a gente pensar justamente essa relação íntima entre educação e desigualdade, né? E aqui o capítulo mostra muito bem como que a desigualdade é consequência de escolhas que fizemos, e talvez de todas as escolhas, a que mais claramente determinou a produção e a manutenção dessa desigualdade no Brasil são as escolhas educacionais, do nosso sistema educacional, do tipo de educação que a gente tem, de todas as precariedades, do elitismo, etc. E as diferentes formas, né? Se a gente for pegar aquelas formas de desigualdade que ela apontou no início do capítulo, de gênero, racial, de renda e não sei o quê, e olhar os sistemas educacionais que o Brasil historicamente implementou, a gente vai entender a origem disso. Primeiro era educação para poucos, depois diferencial que excluía, né, os negros, né? Depois incluía, mas incluía alguns precariamente, depois direcionava de uma maneira diferente, mulheres para um tipo de educação voltada para o lar, para o magistério, homens para um outro tipo de educação, né? Os negros já libertos naquela época para um ensino profissionalizante, quando incluídos de alguma forma, né? Enfim, então tudo isso está muito, assim, é muito evidente que a gente tem um sistema educacional que está a serviço da desigualdade. Esse que é o ponto, para mim, principal desse capítulo. E, assim, para concluir, eu acho que dá para entender por que tem tanto ódio, né, hoje no Brasil, na direita, em relação ao Paulo Freire, por exemplo, né? Porque ele aponta justamente para a necessidade da gente reformular radicalmente a educação no Brasil, né? Não é só aumentar escolas, percebo, é mudar o sistema mesmo, né? O direcionamento, por que se educa. E um outro comentário, assim, é que às vezes a gente fica, né, com esse discurso de que eles são contra a educação, mas é preciso entender, eles não são contra a educação, né? O governo Bolsonaro, ou seja lá que grupo de conservador do Brasil, eles nunca foram contra a educação, mas eles são a favor de um projeto educacional específico, que distingue em função de raça, distingue em função de gênero, que tem uma piração militar envolvida também, religiosa, tudo isso, mas assim, eles têm um sonho de educação, inclusive um sonho assim, totalmente autoritário, totalmente seletista, que direciona cada um em função de supostas predisposições naturais que as mulheres teriam para certas tarefas, que os negros teriam para outras tarefas, que sei lá quem teria, e por aí vai, né? Então, esse é um sonho que, curiosamente, a educação, em vez de servir como um ambiente justamente de inclusão, né, e de pluralidade, ela é um instrumento de perpetuação dessas diferenças, né? E eles sonham com isso, né? E o Brasil viveu isso a vida inteira, e não é à toa que é muito comum nesse grupo aquele tipo de discurso do tipo assim, bom, era a escola na minha época, né? O que era a escola na época dele, né? Aquela escola, né, que as mulheres estavam num lugar, os homens estavam em outro, os negros nem estavam lá, ou se estavam, eles paravam no ensino primário, porque para eles basta isso, e por aí vai. Era esse sonho, né, de perpetuação, né, desse país para poucos, né? Enfim, mas eu acho que esse texto explica muito bem, né, que a desigualdade não vem do nada, né? E a educação, ao invés de contribuir para diminuir isso, parece que contribuiu em grande medida para perpetuar, né? O Danton pode falar. Nossa, falou umas coisas até que acrescentei, assim, vou aproveitar e vou falar umas coisas que você falou também, fazer uns comentários. Mas o que me chamou a atenção também muito foi na fala da Márcia e da Gabi, que eu achei muito legal, que é essa ideia, e eu fiquei pensando em outras coisas, e eu queria saber se vocês acham que faz um pouco de sentido. Porque a Lilia, ela traz essa ideia, tipo assim, desde sempre na nossa história, desde que antes da Lei Áurea ser assinada ali, daquela
novela ali, daquele teatro de libertação ali, barra condenação de corpos negros a outro tipo de escravidão durante anos e anos. A gente tem exceções, a gente tem negros que se destacaram na engenharia, no direito, em outros campos. Então, eu vejo muito como que esse projeto de educação é um projeto que impossibilita um sonho coletivo, na realidade, né? Eu tive essa impressão, eu não sei se de fato se sustenta, mas um projeto coletivo voltado para esse recorte que é excluído historicamente. Então, um projeto de sonhar coletivamente, um projeto de realizar coletivamente, mais do que sonhar. Porque esse sonho individual, que é meio que uma ferramenta até, né, de manutenção desse locus, desses corpos em disputas individualizadas e essas coisas que a gente vai estudar sobre neoliberalismo e subjetividades ao longo dos encontros. Outra coisa que a Gabi, agora acho que foi mais a Gabi, sobre educação militar e tal, é essa ideia de corpos obedientes que a gente teve durante tanto tempo na nossa educação, e o Marco até fala melhor sobre isso, né? Sobre esses corpos extremamente disciplinados dentro de mínimos detalhes mesmo, né? E eu não sei se vocês conviveram com militares na família e afins, mas é algo que é estranho até porque eu convivi com um militar quando eu era criança e eu tinha horror ao cotidiano, exatamente, ao cotidiano desse militar, que era um cotidiano extremamente disciplinado. E eu era uma criança, mas eu cresci com aquela disciplina sendo alvo de elogios pela minha mãe, pelo meu tio. Então, assim, era algo que meio que esse corpo obediente é um projeto mesmo, né? Esse corpo disciplinado é um projeto mesmo. E aí eu lembrei complementando com o que o Marco falou sobre essa educação, esse projeto de educação, e, tipo, da direita, ou extrema direita, mas eu não é uma correção, mas talvez um adendo, porque me parece um projeto muito mais... esse talvez seja o projeto de Estado do Brasil, Gabi. Eu não sei. Porque é o projeto de educação do Temer. Assim. A reforma de educação do Temer, ela projeta isso. Ela projeta exatamente uma especialização do saber técnico produzido ali no ensino médio, que comunica com o dado da Lília também sobre proporção entre ganhos econômicos e tempos de estudo, né? Que ela fala que existe um aumento. E como que isso está conectado, porque o ensino técnico ele é um ensino que é uma complementação ao ensino médio, né? E ali se tem uma pausa profissional para você iniciar a sua vida adulta com 18 anos e meio que interromper o seu estudo e só se aprofundar tecnicamente num recorte muito específico de saber ali e aplicado a uma produção de um tipo de trabalho economicamente relevante para o PIB, né? Para aumentar o nosso produto interno bruto e manter o nosso índice de higiene alto. Assim. Então, é meio que isso, assim, eu achei esse fio, assim, que eu acho que a fala da Márcia, da Gabi e do Marco foram meio se amarrando, assim, eu achei muito legal, porque me parece que todo esse projeto, ele parece que vai se somando de um jeito que retrata muito. Não sei se não tenho uma capacidade de analisar o quão disso é um produto técnico e planejado, assim, mas esses acidentes, que sejam acidentes, eles se formam e se somam em um projeto muito forte, muito bem estruturado e muito parece muito alavancado, assim, sabe? Muito conectado. E eu acho isso é um terror, assim, e quando termina o texto da Lília, que é o único momento do texto da Lília que eu não gostei muito, assim, porque o resto do texto eu achei muito bom, o finalzinho, eu achei um final muito forçosamente esperançoso, assim, eu achei eu achei uma saída de uma escrita, no final eu me perguntei, será que esse texto foi um texto... lançou a poesia no meio do negócio. Será que esse final de texto me pareceu muito um texto, final de texto tirado exatamente do nexo, assim, sabe, uma coisa mais palatável, talvez, para tornar um texto que seja um texto trágico em algo palatável.
E eu tenho minhas dúvidas sobre essa pequena conclusão dela, que não é uma conclusão, mas talvez uma aposta, né? Eu fiquei com um pouco de dúvida nisso, assim, também. Só aproveitando para pontuar essa questão do porquê o Paulo Freire é tão odiado e linkando com a questão da alfabetização, acho que está aí, né? O problema está em querer ensinar a ler as pessoas, ensinar a educação não ser um privilégio de poucos, assim. Acho que isso é o mais devastador, assim, porque a gente está caminhando para isso outra vez, né? A gente está caminhando para uma evasão escolar que a gente não entende a dimensão ainda. Está caminhando para um cenário distópico, assim. Acho que o final do texto da Lilia não nos acalenta, porque a atualidade é muito mais devastadora, né? Assim, do futuro na educação do país. Isso a gente vai saber a longo prazo, né? Mas pensando em como o futuro da educação do país vai refletir, né, um recrudescimento da desigualdade racial, da desigualdade de gênero, né, nesses espaços. Acho que isso é, em si, um pouco assustador. Bom, ô Márcio, tem um pessoal com a mãozinha levantada ali, você viu? Sofia e o Pedro. Acho que, quem que levantou primeiro? Dos dois? Eu acho que foi Sofia. Eu acho que eu vou falar, eu não sei quem foi, mas é que eu li eu estava lendo um livro, né, eu li, na verdade, da Patricia Colin Acima Beck, ela está falando exatamente sobre interseccionalidade. E aí tem um capítulo que ela vai falar propriamente sobre a educação, sobretudo sobre a forma com que ela acha que o liberal tem afetado, assim, a educação. E ela está falando dos Estados Unidos, mas dá para fazer muitos paralelos, assim, com o Brasil. Aí ela fala assistência, eu acho que é isso, que são, tipo, esses projetos de sei lá, ciência, tecnologia, centralizar essas matérias. Eles acabaram criando condutos para isso. Então, para ter acesso a esses negócios, perdão, gente, bem nervosa aqui. Mas para ter acesso, eles criaram esses condutos para grupos marginalizados terem acesso. Então, mulheres negras têm esse conduto para ter acesso a esse tipo de educação. E aí, eu fiquei pensando que isso tem um paralelo com o texto da Liga, no sentido que existem esses condutos para pensar quem vai ter acesso ao ensino superior, quem tem acesso a quem vai estar ligado ao ensino no profissionalizante, afins. E tem outro conduto, que a Patrícia Costa vai falar, que é o conduto do jardim de infância até a prisão. E eu acho que esse é um dos condutos que são muito interessantes, assim, para se pensar no Brasil, exatamente por braço. A instituição da polícia está completamente ligada à instituição. Você tem uma população que vai para a universidade, vai se inscrever preparada no mercado de trabalho, tem uma população que está sendo preparada desde o jardim de infância para a prisão, de fato. Ô, Sofia, a gente não estava rindo de você, não, tá? Eu estava rindo, era que Gabi, depois de 2 anos de pandemia, descobriu dia 18 de junho que dá para levantar a mão no Zoom. Era isso que nós estávamos rindo, viu? Ô, Pedro, pode falar. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Vocês me escutam? Então, eu gostaria só de trazer um aspecto um pouco mais material aqui da discussão, que a Lilian traz com certa, talvez não adentrando tanto, né, mas assim, ela até faz uma referência, talvez a um economista da época da ditadura militar, né, do milagre econômico, que eu acho que sintetiza muito bem. E eu vi como uma referência, que ela fala que a desigualdade ela não pode ser combatida de uma forma tão simples e compara isso a uma receita de bolo. E a gente ouviu naquela época que o bolo precisava crescer para depois se dividir. E isso se popularizou muito, né? Foi como se fosse um jargão da ortodoxia econômica, né? Dentro do debate, essa coisa de que o bolo precisa crescer, né? Para se dividir. E é um tanto quanto falacioso, né? Até porque dentro do contexto econômico que a gente vive, isso daí já é um dado empírico, né? Vindo de estudos econômicos, é a única forma de se combater a desigualdade através da educação, né? E isso é, enfim, completamente palpável se a gente for analisar, por exemplo, o Brasil vive algum ciclo de desenvolvimento econômico ou de aumento do PIB, que, enfim, na nossa economia agroexportadora está muito ligada a uma alta das commodities, né? Não depende da gente necessariamente, depende de um contexto, né, global.
tendo, então, uma alta econômica, o preço, por exemplo, da empregada doméstica, ele não vai aumentar proporcionalmente do que o salário não vai aumentar proporcionalmente do que o preço de um executivo de uma empresa, entendeu? Os salários vão proporcionalmente reduzir na medida que eles escalam verticalmente, né, a estrutura econômica, né? Então, assim, a educação é a única coisa que consegue equilibrar isso, né? Equilibrar para que esse desenvolvimento econômico ele não seja concentrado como foi na época da ditadura militar, por exemplo, né? Um dos trunfos do governo do PT foi isso, foi o único momento na história do Brasil que a gente conseguiu ter um aumento real do salário mínimo, né? Assim, um aumento que veio justamente do campo econômico, né? E acaba assim que eu, embora seja estudante de direito, eu gosto muito de economia, acho que por gostar de Marx, eu gosto muito de economia, eu acho que tudo está ligado, né? Você acha que tudo advém dela. Então, eu gosto muito de me inteirar sobre isso, entendeu? E é muito legal, assim, perceber, legal, assim, eu acho que é interessante perceber, né, assim, como que as raízes do problema e o problema, eles se reproduzem, entendeu? Assim, ele se produz de uma forma histórica, né, mediante a economia, mediante as formas de produção, e ele tem uma capacidade de se retroalimentar, né, assim, de se reproduzir constantemente, e se nenhuma medida disruptiva for tomada, né, aí não no sentido revolucionário, mas no sentido realmente de garantir uma coisa que, poeticamente, já deveria ser válida, né, que é a educação para todos, enfim, um princípio da vida em civilização, em comunidade. Mas, para além disso, né, assim, dentro do contexto que a gente vive econômico, a única forma de se reduzir a desigualdade é através da educação, né? Senão a gente vai ter, por mais que tenha um crescimento de um ciclo econômico, que a gente cresça no PIB, cresça economicamente, esse ganho não vai ser repartido, ou esse ganho não vai ser aproveitado pelos de baixo, como vai ser pelos de cima. E essa lógica enfim, bem simples de entender e acaba sendo um dado empírico, né, que evidencia tamanha importância, né, de uma educação estruturada, de fato, de uma educação consistente, para que possa garantir pelo menos um acesso democrático, né, ao bolo que pode crescer ou não. Vai, Gabi. Pedro, isso que você fala é muito importante para mim, porque essa ideia de sempre que há uma prioridade, é uma lista de prioridades e nunca a prioridade é solucionar os problemas de quem está na base de fato, né? Então, primeiro o bolo cresce, depois a gente reparte, ou primeiro a gente fala de classe, depois a gente fala de raça, primeiro a gente fala disso, depois a gente fala de gênero, como se fossem coisas que a gente pudesse colocar em segundo plano, né? Como se fosse possível não priorizar esse tipo de demanda que diz respeito à vida das pessoas mais vulnerabilizadas. Então, aqui a gente está vendo com dados e números e de diversos âmbitos quem são as pessoas mais vulneráveis, né? Então, a gente pode falar de aspectos de raça, de classe, de gênero, de idade, de região, e primeiro a gente vai fazer esse bolo crescer para quem, sabe? E ela fala um pouco da carga tributária, de como que proporcionalmente os ricos pagam muito menos e de como que eles têm muito mais renda isenta, né? Lucros e dividendos no Brasil e na Estônia apenas, de todos os países participantes da OCDE e ligados à OCDE. É um absurdo assim, o que a gente vive agora, e isso não é a prioridade, isso não é a prioridade. E aí eu queria trazer aqui uma visão bem mais pessimista do ponto de vista da nossa sociedade, né, do nosso tecido social, que é a ideia de que eu não acredito que as pessoas coloquem como projeto de vida ou como que elas possam vislumbrar uma sociedade mais igualitária, menos desigual, sabe? Eu vejo que o discurso do combate à desigualdade ainda as pessoas são muito refratárias a ele em alguns sentidos. Assim, eu acho que ele é tão distante de nós, tão absolutamente alienígena, que isso não é visto como uma possibilidade para muitas pessoas. Então, por exemplo, a ideia de que a segurança pública tenha de incluir uma igualdade social maior, uma redução das desigualdades drástica, e que, por exemplo, em países em que essa desigualdade social é menor, as pessoas têm menos acesso, por exemplo, à empregada doméstica, a certas regalias que aqui no Brasil, pessoas de da classe média têm acesso, elas não conseguem visualizar que essas coisas estão relacionadas, ou seja, que você não tem uma pessoa para fazer o serviço da sua casa
tenha ligação com uma sociedade total mais igualitária. Não sei se eu estou fazendo muitos saltos lógicos aqui, eu estava com várias ideias e não sei. Mas essa noção, assim, para mim, de que essa nossa sociedade é extremamente dividida, com todos esses dados e com todas essas coisas que eu já vinha falando, reforça esses espaços de acesso apenas para alguns. Então, a escola é apenas para alguns, uma boa escola é apenas para menos ainda, o acesso à viagem, o acesso à cultura, o acesso... E é aquela música do a gente não quer só comida, sabe? É como se o pobre assim, só pudesse desejar a comida e olhe lá, sabe? Assim, é o resto da comida. E a gente vive num momento em que a gente está vendo notícias do tipo... como comer comida com caruncho, como reaproveitar, sabe assim, que história é essa, sabe? A gente está vivendo a barbárie mesmo, e eu acho que o que a Zilda estava falando, a gente ainda nem imagina qual vai ser o impacto desses anos parados para os jovens que estão sem educação, sem nenhum tipo de solução para eles terem aulas, para eles acessarem esse tipo de conteúdo, para eles conviverem dentro do espaço da escola, enfim, fora todos os outros aspectos que a convivência escolar inclui, mas, assim, do ponto de vista do conteúdo básico, não foi oferecida ainda nenhuma solução para essas pessoas, e, enfim, parar de falar, porque a gente já está acabando, mas pensar, Pedro, como sempre essas nossas demandas, as demandas das bases, são vistas como secundárias. A gente pode esperar, sendo que são essas pessoas que estão morrendo de fome, que estão sendo encarceradas injustamente, que estão morrendo de tiro, que estão sendo executadas sem nenhum tipo de, enfim, solução sendo apresentada. Bruna, você levantou a mão? Sim, acho que é minha vez, né? Só dando continuidade rapidamente com o que a Gabi disse, um pouco do Pedro, da questão das prioridades, e eu vou ser também um pouco pessimista, essas prioridades ficarão ainda mais graves pelo simples motivo de vivemos um mundo capitalista, neoliberal e neoconservador, a ponto de proibir as mulheres de decidirem sobre seus corpos, que elas têm que produzir mão de obra, elas têm que parir mão de obra, a ponto de proibirem pessoas LGBT de se relacionarem, no caso gays e lésbicas, porque precisa procriar para gerar a própria mão de obra. Precisamos de pessoas pobres para precarizar os seus trabalhos, para a gente conseguir continuar enriquecendo as pessoas do topo da pirâmide. Então, enquanto a gente viver nesse sistema totalmente violento, a gente vai continuar afunilando mais ainda as prioridades, afunilando mais ainda os privilégios, porque é assim que o sistema capitalista da sua forma mais violenta é que vai definir. É quando a pessoa não quer dividir o mesmo avião com a sua empregada doméstica, é quando acha um absurdo o porteiro ou a sua empregada doméstica ter um carro, a empregada doméstica ter a filha que está numa federal, é um absurdo passar na federal e o filho da patroa não passar, como a gente tem no filme, né, Que Horas Ela Volta, por exemplo, que não é só um caso de filme. Então, é isso, quando a gente está num sistema capitalista, neoliberal, neoconservador, que nos envolve, essa é a realidade que a gente vai viver. Então, não acho que vamos acabar amanhã ou daqui a 100 anos, eu sou um pouco pessimista, não vai ter revolução, porque ainda, infelizmente, o sistema é muito forte, amiga, a gente vai morrer ainda no capitalismo. E é isso, assim, sabe? Eu fico pensando, porque para existir o capital existir, tem que ter pessoas exploradas. E quem são as exploradas? As mulheres, pessoas LGBTs, negros e negras, e as pessoas pobres, para ter essa pequena quantidade. Só um exemplozinho. Sem entrar na polêmica dos pós-graduandos vacinados ou não, teve uma pergunta, um questionamento no Twitter que eu disse, gente, mas vocês têm noção qual que é a porcentagem de quem está no mestrado e doutorado? Vocês têm noção o mínimo que é? Tipo assim, sem entrar na discussão se deve ou não. É isso, que somos um bando de, infelizmente, privilegiados, que poucas pessoas têm acesso a conhecimento. Por quê? Questionar também não é a praia desse governo e do sistema capitalista. Não tem que questionar, tem que criar pessoas que pensem o mínimo possível e que produzam o máximo possível. E é impressionante como que a lógica militar funciona para isso, né?
impressionante como que é a obediência, a formatação, aquilo que o Danton estava falando. Desculpa interromper. E a confusão de civismo e patriotismo, né? Igual ela diz também. A lógica militar está lá para isso também, né? O Danton acho que está com a mão levantada, né? Eu nem tava com a Eu mão acho que a levantada. Zilda estava antes. Tava mesmo. A Zilda? Vou dar licença, então. Tô brincando. Eu só queria pontuar duas coisas, na verdade. Ô Zilda, você travou aqui. Foi só para mim ou travou geral? Que foram falados aqui e tal. Travou geral. Ô Zilda, sugestão, desliga a imagem porque tá travando, fica só o som, isso. Desliguei, você tá melhor? Tá me ouvindo? Tá ótimo. Então, não é um problema em si com o ensino técnico, né? Assim, com o projeto, há um problema com o projeto de ensino que vocês estão continuando a me ouvir? Ou tá... Não, né? Tá picando, hein, Zilda? Tá picando. Tá picando. Danton queria falar tanto que botou pressão na internet. Ele sabotou sua internet. Pois é. Eu vou escrever. Manda Verdadeiro aí, hacker de Araraquara. Eu vi a Márcia falando sobre essa questão e ela citou Emicida, né? E a Gabi falou sobre a questão da insegurança alimentar. É insegurança alimentar? Eu esqueci o termo. É insegurança, né? E eu lembrei do livro /CD dele, que é genial, que é para quem já mordeu um cachorro por causa de comida até que eu cheguei longe. E é um livro também, né? E é isso, esse complemento, assim, como que essas coisas se misturam, que a Gabi falou, sabe? Todo mundo tá falando, assim, mas eu lembrei por causa do elo da Márcia com a Gabi de novo, e eu acho que a insegurança alimentar, a educação sobre a importância alimentar, que é uma coisa básica, assim, uma consciência sobre nutrição básica, sobre esses efeitos sobre o corpo, e todas essas coisas que não são né, física quântica, assim, fazem com que matérias sobre como comer feijão com caruncho sejam aceitáveis, sobre como comer resto de comida sejam lidas com atenção e não com revolta. Eu acho que essas coisas se comunicam um pouco, assim, sobre esse desenvolvimento pessoal, individual, que até eu cheguei longe, né? Então, assim, que ele tem consciência disso, mas essas coisas se perpassam. Eu vou acelerar um pouco a fala, porque tem que ler o negócio da Zilda também, e já tá acabando, né? E a outra coisa que eu tava pensando sobre a fala do Pedro, sobre dividir o bolo e afins, foi que, um pouco tempo atrás, eu estava conversando, lendo um texto e conversando com um economista sobre exatamente isso, assim, e como que essa visão do economista técnico, não sei o nome certo para isso, é completamente limitada nesse padrão, porque a gente estava conversando sobre processos políticos, eleitorais e afins, e sobre desenvolvimento, e ele sempre conectava esse avanço econômico, esse avanço social, na verdade, a um avanço econômico, como se as coisas não pudessem ser desprendidas, como se a gente não tivesse vivido uma história de 500 anos de coisas desprendidas, como se a história do Brasil não fosse uma história da 8ª, 9ª, 7ª maior economia do mundo, e um dos piores países em desigualdade, um dos piores países em censo social, um dos piores países em índice de fome, de analfabetismo e de todas as desigualdades. Por que que essa pirâmide é possível em um sentido para uma economia técnica e exatamente a econometria, e não no outro sentido, né? E não há uma economia política no final das contas, né? E só pontuar uma outra coisa, outra curiosidade, Márcia, sobre o filme. Foi você que citou Que Horas Ela Volta? Acho que foi, não foi? Não? Não? A Foi a Sofia? Bruna.
Bruna? Desculpa, Bruna. Você falou sobre Que Horas Que Ela Volta. Na época que o filme foi lançado em festivais internacionais, ele foi adorado, assim, porque ele foi lido como um tipo de ficção. Eles não acreditavam que aquilo era uma realidade brasileira, como se fosse algo meio uma ficção mágica trágica, assim, é sério. É, é muito sério, assim, a galera que estava acompanhando ele em festivais internacionais, principalmente o público europeu, teve uma visão muito, assim, de algo meio deturpado, meio misturando uma realidade fantástica, trágica. Eu acho essa percepção da nossa cultura meio incrível, assim, né? Acho que retrata bastante as coisas. Então, Pedro, né, para fechar aqui. Oi, gente. Então, eu queria discordar um pouco, talvez, do Danton. Eu concordo muito com o que a Zilda, por exemplo, falou no chat, que eu acho que o Danton se referia, né, da questão da econometria. Isso acontece muito mesmo, né, assim, os economistas reduzirem tudo a números, e tirando, enfim, fazendo meras projeções de realidade, né, com relação aos números, sem considerar, né, um aspecto aí um pouco, enfim, amplo, que concerne as demais ciências humanas, né? Mas a questão é que eu acho que, eu, embora seja estudante de direito, eu talvez seja um estudante de direito com autoestima meio baixa, porque eu acho que o direito, os paradigmas jurídicos, eles não têm uma força tão grande. Na verdade, eu acredito que, enfim, os 500 anos de história, muito bem colocados, por exemplo, com escravidão, enfim, com relações de poder, elas se consolidaram na economia para que elas persistiam, né? A questão, por exemplo, da desigualdade latifundial, do Brasil ser o segundo maior exportador de alimento do mundo e um país com 20% da população com fome, né? Quando, enfim, o FHC entrou, né? Então, a gente tem toda essa lógica de desigualdade, mas que isso, na verdade, advém, na minha opinião, da consolidação histórica e econômica, né, do país. Eu acredito que é lá que as forças sejam maiores justamente pela questão do espectro privado envolver, né, uma questão de subsistência, produção material, e a gente ainda não ter chegado num patamar de evolução do pensamento cívico, né, assim, que permita que as pessoas pensem com alguma outra coisa que não seja barriga, né? A gente ainda não teve esse processo, né, de ampla educação, né, e de uma construção, então, de uma identidade comunitária ou cívica que seria feita, então, aí fora do espectro econômico, justamente no espectro do pensamento. Pelo menos é a minha concepção, eu acho que posso estar sendo reducionista ou não, mas, enfim, eu acho que, não é que eu estou sendo reducionista, eu acho que o pilar, entendeu, a basilar das coisas é justamente a relação econômica, e isso implica em projeções para as outras áreas. Bom, que você voltou aí, que encontro maravilhoso, que discussão excelente que nós pudemos ter aqui hoje. Claro que na semana que vem, quando o texto vai falar sobre violência, a gente talvez consiga continuar amarrando essa conversa e fazendo a coisa fazer mais sentido ainda, né? Quero agradecer a todos pela participação e só reforçar aqui, vou reenviar esse link que a Gabi já enviou, que é o link para as relatorias. Então, se quem tiver interesse em já se cadastrar para leitura e relatoria de algum texto, não só nesse ciclo, mas nos outros ciclos que virão, já façam isso para que a gente possa ir se organizando. No mais, é isso. Boa noite. A gente vai correr, porque ainda tem aula hoje. Boa noite. Só lembrar a todo mundo, então, gente, que semana que vem a gente vai discutir o capítulo seguinte do livro da Lilia Schwartz, que é sobre violência, e, além disso, tem um texto complementar do Sérgio Adorno, sobre violência e crime, né? Os dois textos estão lá na pastinha que a gente compartilhou, aí a gente volta a se ver aqui semana que vem. E só um último comentário, esse tema de desigualdade, né? Eu não sei se quem já teve experiência de morar fora do Brasil, assim, eu tive uma experiência com 19, 20 anos, eu fui morar no Canadá, né? Eu era estudante da faculdade na época. E como que, para mim, assim, era tão perceptível, né? Vendo as coisas no Canadá, as pessoas, quem presta serviço, né? Eu me lembro de conversar com um motorista de ônibus e ele gostar de literatura brasileira, e eu ficar assim, mas como que pode o motorista de ônibus ler literatura brasileira, sabe? E aí vai cair na ficha, né, de como o nosso país é marcado pela desigualdade de cima a baixo, né? É um negócio tão gritante, tão absurdo, né? Eu precisei dessa experiência. Claro que todo mundo sabe, mas na hora que você vive fora e vê as pessoas que
Enfim, é um negócio assim, é muito triste, mas quando você percebe isso, é uma situação assim, de que buraco a gente está e que como é profundo e como é difícil mudar isso, como é difícil mexer com isso, né? Mas, enfim, importante. Professor, só uma pergunta. Com esse tom de alegria que a gente acaba, né? Na alegria, gente. Na alegria que a gente tem que unir forças, entendeu? Amanhã vamos para a rua. Na força do ódio, porque... Vamos mesmo, pessoal. Quem puder. Vamos. Bom, Marco, então, vai de Gente, novo. posso só perguntar uma coisa sobre a relatoria? Eu gostaria de me candidatar a um tema. Como é que eu faço? Tem o link, entra é só lá colocar meu nome? Isso, entra lá e coloca seu nome no tema que você gostaria de tá? relatar. Aí a gente vai Ele coletando está os nomes. editável, gente. Vocês viram? Está dando para editar? Tá Alguém sim, tenta tá lá? sim, eu tentei beleza. colocar lá. Beleza, então Então você tá. vai fazer a Obrigado, relatoria obrigado. do próximo texto, né, Pedro? Só para saber. Oi? Você vai fazer a relatoria do próximo texto, então. Do próximo? Eu estava pensando... Ah, não, Deixa ele escolher. Cada um escolhe lá. Relatoria compulsória. Calma, gente. Não, é porque a Zilda não estava. A gente fez uma planilha, Zilda, e colocou lá para todo mundo se organizar no calendário dos próximos encontros. E eu peço ótimo. que o pessoal dê prioridade, quem tiver afim, da próxima reunião, para a gente poder já deixar isso resolvido. Mas cada um escolha lá o que tiver afim e a gente se vê semana que vem. Beleza? Tem um pessoal com a mãozinha levantada aí. É só dúvida com relação a isso? Tem o Gabriel, né? Gabriel? Não, eu gostaria de me candidatar para a próxima relatoria. Ótimo. Olha que coloca seu coisa nome lá, então, boa. só para a gente ter um controle melhor também, para saber quem que é. Então. Tem que ligar a câmera, né, gente? Por favor, aí, né? Pedro, Gabriel, defensora da câmera agora. Pode deixar que eu vou ligar na próxima. Bom, Na próxima vez eu me preparo melhor. Tá bom, prepara o cenário aí. Falou, gente. mais, gente. Bom, vamos lá. Eu vou Tchau, fechar a tchau, sala, gente. então, gente. Boa noite para todos, todas. Falou. Até a próxima.